Maria Camargo, eu ouvi atentamente o que a senhora disse sobre o canal A Outra Versão. E acredito que algumas coisas precisam ser colocadas com clareza, porque quando se fala publicamente sobre alguém, também é preciso estar preparado para ouvir a outra parte. Primeiro, a senhora tentou desqualificar o canal dizendo que ele utiliza inteligência artificial. Mas vamos começar pelo básico. Hoje a inteligência artificial é uma ferramenta usada no mundo inteiro. Jornalistas usam, professores usam, empresas usam, criadores de conteúdo usam. A tecnologia não define o caráter de quem fala. O que define é a intenção e o conteúdo da mensagem. A própria senhora, no seu vídeo, explicou que também usa inteligência artificial para criar imagens, fazer capas e até testar vídeos. Ou seja, a tecnologia que a senhora critica é a mesma que a senhora utiliza. Então a questão não é a ferramenta. A questão é outra. Quando a opinião não agrada, tenta-se atacar o meio em vez de discutir o conteúdo. Outro ponto que a senhora levantou foi o fato de o canal não mostrar o rosto. Mas isso não é novidade na internet. Existem inúmeros canais narrativos, documentais e analíticos que não mostram a identidade do narrador. O foco está na mensagem, na reflexão, na análise dos fatos. A verdade de um argumento não depende da face de quem fala, mas da coerência do que é dito. A senhora também afirmou que quem não mostra o rosto é covarde. Mas coragem na internet não se mede pela câmera ligada. Coragem se mede pela capacidade de sustentar ideias, responder críticas e lidar com opiniões diferentes. E isso vale para todos os lados de qualquer debate. O canal A Outra Versão existe justamente para apresentar reflexões e questionamentos. Nem todos precisam concordar, e isso faz parte de qualquer ambiente livre de ideias. Mas quando alguém tenta desqualificar um canal inteiro, dizendo que não existe trabalho ou pensamento por trás dele, acaba simplificando algo que é muito mais complexo. Criar conteúdo, pesquisar temas, organizar argumentos e produzir uma narrativa exige tempo e dedicação, independentemente das ferramentas usadas no processo. A tecnologia não substitui o pensamento humano, ela apenas auxilia quem está produzindo. No final das contas, o público é quem decide o que ouvir, o que considerar e o que descartar. Cada pessoa tem discernimento para formar sua própria opinião. Portanto, Maria Camargo, o debate pode existir, e ele é saudável quando é feito com respeito e argumentos. Mas transformar ferramentas tecnológicas em motivo para desqualificar alguém não resolve a questão central, as ideias que estão sendo discutidas. E é exatamente aí que está o ponto principal. No mundo das opiniões, ninguém precisa concordar com tudo. Mas desacordar não significa que o outro não tenha o direito de falar. Porque, no fim, a verdade não depende de quem aparece na câmera. Ela depende da força dos argumentos e da capacidade de cada um de refletir por si mesmo. Existe algo curioso que acontece quando alguém se acostuma a falar dos outros durante muito tempo, mas de repente passa a ser observado também. A reação quase sempre é a mesma: desconforto. Não porque alguém inventou algo novo, mas porque aquilo que sempre esteve por trás das palavras começa a ser percebido por mais pessoas. Durante muito tempo, algumas resenhas parecem apenas comentários, opiniões ou análises, mas quem observa com atenção percebe que muitas vezes existe algo além da simples crítica. Existe ironia, existe julgamento e às vezes existe até um certo prazer em expor ou diminuir alguém diante do público. E quando isso acontece repetidamente, o público começa a perceber que não é apenas uma resenha. É uma forma de narrativa que se alimenta do conflito. Quando o canal A Outra Versão começou a olhar para esse tipo de comportamento, muita gente começou a enxergar algo que antes passava despercebido. Não foi criado um personagem novo. Não foi inventada uma história. Foi apenas colocado um espelho diante daquilo que já estava sendo mostrado há muito tempo. E espelhos têm um efeito curioso. Eles não criam a imagem, eles apenas refletem. Talvez seja por isso que exista tanta irritação agora. Porque quando alguém está acostumado a apontar para os outros, raramente espera que alguém também observe a forma como ele próprio
constrói suas narrativas. Não se trata de perseguição. Não se trata de ataque pessoal. Trata-se de análise. E análise significa olhar para o conteúdo, para o tom, para a forma como certas histórias são contadas. Quem trabalha fazendo resenha sobre outras pessoas, naturalmente entra em um espaço público de discussão. E nesse espaço, qualquer narrativa pode ser observada, questionada e interpretada por outros. Isso não é injustiça. Isso é simplesmente consequência do próprio formato de conteúdo. Porque quando alguém decide falar sobre a vida, as atitudes ou os erros de outras pessoas diante de milhares de espectadores, também precisa aceitar que o público e até outros criadores podem olhar para essa prática com o mesmo nível de atenção. No fundo, talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Quando apenas um lado fala, tudo parece confortável. Mas quando surge outra perspectiva, o cenário muda. A conversa deixa de ser um monólogo e passa a ser um diálogo público. E nesse momento surge algo que nem sempre agrada a todos. Diferentes interpretações sobre a mesma realidade. O canal A Outra Versão não cria uma realidade paralela. Ele apenas observa aquilo que muitas vezes fica escondido atrás do formato de uma simples resenha. E quando essa observação começa a alcançar mais pessoas, inevitavelmente surgem reações. Não porque algo foi inventado, mas porque aquilo que sempre esteve ali passou a ser visto de outro ângulo. Existe um momento em qualquer conflito público em que a discussão deixa de ser sobre fatos e passa a ser sobre controle da narrativa. Quem está acostumado a conduzir a história de um jeito específico, quando percebe que outras leituras começam a surgir, sente que está perdendo o domínio daquela narrativa. E é exatamente nesse ponto que as reações se tornam mais intensas. Não é raro que, diante disso, a estratégia mude. Em vez de responder diretamente ao que foi observado, tenta-se desqualificar quem trouxe a observação. O foco sai da reflexão e passa para a tentativa de desacreditar a outra voz. É uma dinâmica antiga nos debates públicos. Quando o conteúdo incomoda, o mensageiro vira o alvo principal. Mas o público percebe quando isso acontece. As pessoas que acompanham conteúdos na internet hoje não estão mais presas a uma única fonte de opinião. Elas transitam entre canais, escutam diferentes interpretações e comparam discursos. Esse movimento natural cria um ambiente em que nenhuma narrativa permanece isolada por muito tempo. E é justamente aí que aparece algo interessante. Quando diferentes perspectivas entram em circulação, cada espectador começa a prestar mais atenção nos detalhes. O tom de voz, a escolha das palavras, a intenção por trás de determinadas críticas. Tudo passa a ser observado com mais cuidado. Nesse processo, muitas coisas que antes pareciam apenas comentários cotidianos começam a ganhar outro significado. O público passa a perguntar: isso é realmente uma análise ou existe um julgamento por trás? É uma opinião ou é uma tentativa de direcionar como os outros devem enxergar determinada pessoa? Essas perguntas não nascem de ataques. Elas nascem da própria dinâmica da comunicação aberta. Quando ideias circulam livremente, elas também são avaliadas livremente. Por isso, o debate que surgiu agora não precisa ser visto como uma guerra de lados. Ele pode ser entendido como algo que sempre existiu no espaço público. Diferentes leituras sobre o mesmo comportamento. Cada pessoa interpreta de acordo com o que observa. O canal A Outra Versão simplesmente participa desse processo trazendo uma leitura que talvez não estivesse sendo considerada antes. Isso não elimina outras interpretações, mas acrescenta um novo ângulo à conversa. No final, ninguém precisa convencer todo mundo. O que realmente importa é que o público tenha acesso a diferentes pontos de vista para refletir por conta própria. Quando isso acontece, a da audiência deixa de ser apenas espectadora e passa a ser parte ativa do entendimento. E talvez seja exatamente isso que torne o momento atual tão significativo. Não é apenas uma discussão entre canais, mas um convite para que cada pessoa observe com mais atenção aquilo que consome, aquilo que acredita e aquilo que decide compartilhar adiante. Porque quando a reflexão entra em cena,
o debate deixa de ser apenas reação. Ele se transforma em consciência. Existe também um detalhe curioso na fala da senhora Maria Camargo quando ela tenta usar o argumento do sotaque para desqualificar o canal. Segundo ela, no começo havia um sotaque português, e depois esse sotaque desapareceu, como se isso fosse uma prova de mentira ou de manipulação. Mas esse tipo de conclusão é muito frágil quando analisada com um pouco mais de atenção. Primeiro porque qualquer pessoa que conhece minimamente ferramentas de áudio sabe que existem diferentes ajustes de voz, entonação e ritmo. A própria tecnologia permite variações de timbre, velocidade e pronúncia. Isso não é segredo para ninguém que trabalha com produção de áudio ou vídeo. Segundo, porque sotaque não é algo fixo e imutável na comunicação digital. Muitas vezes, a percepção de sotaque depende da forma como o áudio foi editado, do tipo de narração utilizada ou até da interpretação de quem está ouvindo. Às vezes, uma pequena alteração de entonação já muda completamente a forma como alguém percebe a fala. Então, transformar isso em uma grande prova acaba sendo mais uma tentativa de criar suspeita do que realmente apresentar um fato relevante. Além disso, o ponto principal nunca foi o sotaque. O que realmente importa em qualquer conteúdo é a mensagem, a reflexão e os argumentos apresentados. Ficar preso a detalhes técnicos, como esse, acaba desviando a conversa do que realmente deveria ser discutido. Quando um debate começa a girar em torno de coisas secundárias, como a forma da voz, o timbre ou a percepção de sotaque, geralmente é porque o foco já deixou de ser o conteúdo, e talvez esse seja exatamente o caso aqui. Em vez de discutir ideias, argumentos ou reflexões, a conversa passa a girar em torno de elementos superficiais que não mudam em nada o que está sendo dito. No final das contas, quem acompanha o conteúdo consegue perceber que o que realmente importa não é se a voz tem mais ou menos sotaque, se a entonação mudou ou se o ritmo da narração é diferente. O que importa é aquilo que está sendo colocado para reflexão. Porque voz pode mudar, tecnologia pode evoluir, formatos de apresentação podem variar, mas o essencial de qualquer comunicação continua sendo o mesmo. As ideias que estão sendo compartilhadas e a forma como elas fazem as pessoas pensar. Antes de continuar, é importante explicar uma coisa para quem está assistindo e talvez não conheça o significado de certas palavras usadas nas resenhas. Em alguns momentos, a senhora Maria Camargo chama outra pessoa de bolorenta. Essa palavra vem de bolor, que é o mofo que aparece em algo velho ou estragado. Quando alguém usa o termo bolorenta para se referir a uma pessoa, normalmente está tentando dizer que ela é ultrapassada, decadente, desagradável ou digna de deboche. Ou seja, não é um elogio, é um apelido claramente depreciativo. E o ponto que chama a atenção não é apenas o uso da palavra, mas a naturalidade com que ela é usada dentro das resenhas. Parece algo comum, normal, como se apelidar e diminuir outra pessoa diante do público fosse apenas parte do estilo do comentário. Mas então surge uma reflexão inevitável. Quando esse tipo de expressão parte da própria resenhista, isso é tratado como liberdade de opinião, como humor ou como estilo pessoal. Porém, quando alguém faz uma análise sobre esse comportamento ou apresenta uma leitura crítica sobre a forma dessas resenhas, imediatamente isso passa a ser tratado como ataque ou perseguição. É justamente essa diferença de critérios que muitas pessoas começam a perceber. Porque quando alguém constrói um canal comentando outras pessoas, avaliando comportamentos e usando até apelidos depreciativos, automaticamente esse tipo de postura também passa a fazer parte da análise pública. Não existe um espaço onde apenas um lado observa e julga enquanto o outro não pode sequer comentar sobre isso. A internet mudou muito nos últimos anos. Hoje o público observa não apenas o conteúdo das críticas, mas também o tom com que elas são feitas. As pessoas começam a perceber quando uma resenha é apenas uma opinião e quando ela começa a caminhar para o deboche ou para a tentativa de diminuir alguém. E quando palavras como bolorenta entram na conversa,
Fica difícil dizer que tudo se resume apenas a uma análise neutra. Isso não significa que ninguém possa criticar ninguém. O debate sempre existiu e sempre vai existir. Mas a forma como essas críticas são feitas revela muito sobre quem está falando. No final das contas, cada espectador tira suas próprias conclusões. Alguns podem achar esse tipo de apelido normal dentro de uma resenha. Outros podem enxergar nisso um sinal de que muitas vezes a linha entre crítica e desrespeito acaba sendo ultrapassada. E é exatamente nesse ponto que surge a reflexão. Quando se escolhe falar publicamente sobre outras pessoas, também se assume que a forma dessas falas será observada. Porque as palavras não desaparecem depois que são ditas. Elas ficam registradas e acabam revelando muito mais do que apenas uma opinião momentânea.